A Rede Gira Agro está de volta e neste vídeo nós retomaremos um assunto que já discutimos aqui neste canal, que é sobre o fundo preto, né? Então a coisa começa quando você faz a sua análise do solo e aí você verifica, por exemplo, que não precisa fazer calagem, né? Ou se você cultiva seu tomateiro em vaso ou no campo, com tutoramento, só que nesse caso aí você não faz adubação, né? Eu passei por essas duas experiências aí, aqui em casa, no quintal e também nos experimentos, né? Então o que acontece? Você não fez calagem, você não adubou ali, você não vai ter pouco cálcio no solo, ou simplesmente não vai ter cálcio, né? E o que acontece com o cálcio no solo? O cálcio no solo, ele é de mobilidade intermediária, né? E já na planta, como é essa mobilidade do cálcio? É uma mobilidade, não há mobilidade na planta, né? Do cálcio. O cálcio é imóvel na planta. Então, ele está ali, ele chegou, se acumulou no determinado tecido, ele não passa para outro, né? A menos que você forneça mais cálcio no solo, então esse cálcio vai ser transportado diretamente lá para aquele determinado órgão, né? Por exemplo, o fruto. Ou então você faz uma pulverização na parte aérea. Então, nesses casos, se você tem um tomateiro e você tem pouco cálcio, muito provavelmente você vai ter a ocorrência do fundo preto no fruto do tomate, o que também chamamos de podridão apical do tomate, né? E isso aí eu demonstrei no vídeo anterior, né? Numa situação doméstica. Demonstrei o quê? Demonstrei que a solução de casca de ovo, quando você aplicava num fruto que desenvolveu o fundo preto, essa solução estancava a evolução daquele fundo preto, não foi? Foi isso que nós vimos no vídeo anterior. Mas será que isso tem validade científica? Né? É uma coisa demonstrada dentro de casa, então não tem validade científica. Então a Rede Gira Agro, este canal Rede Gira Agro, também se preocupa com a validação científica das observações que a gente tem no dia a dia, né? Então é isso que eu vou demonstrar neste vídeo aqui, né? Então, como vocês podem ver, deste lado aqui, vocês vão ver que nós temos aqui plantas controle, que foram aquelas plantas que nós pulverizamos com água da torneira mesmo. Você pegou, pulverizou ali, né? E desse outro lado aí, vocês podem ver que nós temos plantas que nós já aplicamos diferentes concentrações da solução de casca de ovo. Ou melhor, nós pulverizamos diferentes concentrações da solução de casca de ovo. Que concentrações foram essas? Elas variaram aí de 0,6 a 40% de casca de ovo, né? O que equivale aí a 6 gramas e a 400 gramas de casca de ovo por litro, né? Então nós pulverizamos. Vocês podem ver claramente aí no vídeo que dá para ver que a planta que recebeu a solução de casca de ovo, ela não desenvolveu o fundo preto. Já a planta que não recebeu, que só recebeu água e não recebeu a solução de casca de ovo, ela desenvolveu o fundo preto, tá vendo? Então isso através de experimentação, não foi uma coisa doméstica. Aqui nós fizemos teste com várias repetições, nesse caso nós utilizamos 4 repetições, né? E neste vídeo eu trago outra novidade, né? Outra novidade, que é como é que você possui uma casca de ovo com rápida liberação de cálcio, né? Que se você fazer igual se faz aí no senso comum, você pega essa casca de ovo, você esmaga com a mão, por exemplo, ou pega a casca de ovo inteira, coloca no seu vaso, coloca nas plantas, você vai ver que isso não funciona. Se você pegar isso sem triturar e pulverizar nas plantas, você vai ver que isso não funciona. Por que que não funciona? Porque você tem ali simplesmente uma rocha, né? Com granulometria muito maior. Para isto funcionar, você precisa reduzir a granulometria, né? E como é que se faz isso? Como é que você reduz a granulometria, né?
Para você reduzir a granulometria da casca de ovo, você tem aqui a casca de ovo inteira, né? Como vocês podem ver aqui, essa casca de ovo eu acumulei aqui em casa. Encheu quase uma caixa aqui. Então você tem aqui muito calcário, né? Lembrando que a casca de ovo é o calcário calcítico, né? Então você tem aqui, o que que você faz? Você vai pegar essa casca de ovo, se você está num ambiente doméstico, você usa um air fry, simplesmente, para elevar a temperatura dessa casca de ovo. Você também pode usar um forno para desidratar essa casca de ovo ainda mais. Aí você coloca lá aqui temperatura, a 60 graus. Isso deixa de 5 a 10 minutos. Então essa casca de ovo vai perder aquela umidade que ela tem, né? Quando você está num ambiente de laboratório, você pode usar simplesmente, como a gente sempre faz no laboratório, você usa uma estufa. Deixa por quanto tempo lá? Você vai deixar 60 graus por 48 horas. Então você retirou a umidade que está aqui, né? Ao retirar essa umidade, você vai fazer o quê? Vai triturar este material, né? Utilizando um liquidificador ou um moinho, né? E depois que você triturou, aí que vem o segredo aqui do redigir agro, né? Aí você vai passar numa peneira que chama-se peneira ABNT número 50, né? Que é aquela peneira de 300 micrômetros ou simplesmente de 0,3 milímetros. Então essa é a peneira de 300 micrômetros, quer dizer, a malha dela aqui tem 300 micrômetros ou 0,3 milímetros, também chamada de peneira ABNT número 50. Aí você triturou a sua casca de ovo, aí depois você passa aqui na peneira, né? Aí você vai padronizar a tua casca de ovo para ter um tamanho inferior a 0,3 milímetros. Você passou aqui, né? Você vai ver que o que aparece aqui por baixo é um pó bem fino, né? Então aí você tem um pó bem fino, que a gente fala de alta reatividade, né? Você tem um pó bem fino, que é o calcário calcítico, na verdade é a casca de ovo, com uma altíssima reatividade, que chega aí a 90%, né? Então isso significa o quê? Que você vai ter aí uma rápida liberação de cálcio. Então você fez a solução, como eu mostrei no vídeo anterior, vou deixar o link desse vídeo aqui, para vocês rever, né? Então, você como é que faz essa solução? Você vai pesar essa casca de ovo, esse percentual que eu disse aí, você pesou, colocou em água fervente, né? Colocou ali, deixa essa solução em incubação por 24 horas, no dia seguinte você filtra utilizando um filtro de tecido ou um pano qualquer, e aí você terá a solução contendo ali muito cálcio. Por quê? Porque o material libera o cálcio facilmente, a gente reduziu a granulometria. E você então pulveriza, né? Então se você não faz adubação, você não fez calagem, e você não quer ter o fundo preto, o que que você faz? Você, quando começar a ocorrer a formação dos frutos, o que que você faz? Você vai lá e pulveriza, né? E aí você não vai ter problemas com o fundo preto. E isso foi validado aqui por este canal. Então se você gostou desse vídeo, você dá o like, compartilha, chama mais gente para se inscrever e para acompanhar os trabalhos aqui que são acompanhados por validação científica.